tarde, tudo bem? A paz do Senhor. Vamos ler a Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 ao 14, está escrito: Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Que bênção esse texto escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Eu quero completar esse versículo com Romanos, capítulo 8, versículo 9, está escrito: Entretanto, se vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Que bênção, meus irmãos, essa palavra. Vejamos então que o Senhor não tem dois espíritos. Aqui diz que é batizados pelo mesmo Espírito, tanto judeus quanto não judeus, independente da raça, independente da cultura, da origem, todos aqueles que creram em Jesus são batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo, o corpo de Cristo. Em Romanos, capítulo 8, versículo 9, nós verificamos que a pessoa que não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. Então, aqui tem o Espírito, um único Espírito, que é o Espírito de Cristo. Mas o Espírito de Cristo também é o Espírito de Deus. Romanos 8, versículo 11, está escrito assim: Esse é o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Quem ressuscitou a Cristo foi Deus, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus. Esse mesmo Espírito habita em vocês, diz a Bíblia. Então, de fato, nós somos batizados em um mesmo Espírito. O Senhor Jesus não é polígamo, ele tem uma única noiva, a noiva de Cristo é a igreja que está espalhada sobre a face da terra. E a pessoa de Jesus Cristo, quando morreu na cruz, verteu o seu sangue para salvar não uma instituição, uma organização, mas pelas pessoas de toda a face da terra. E a palavra de Deus nos diz que quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. E assim Cristo manifesta essa vida ao mundo que está em trevas. E a luz do Senhor brilha através da igreja, pelo mundo. E são concedidos, então, os dons do Espírito Santo para todas as pessoas que creram em Cristo, que foram regenerados, convertidos, biblicamente batizados. Então, os salvos, através de uma livre associação, que conheceram a Cristo pela fé, estão ligados de forma espiritual, imediata. E as pessoas não estão igreja, elas são a igreja e se reúnem, então, numa assembleia local de cristãos para formar uma organização que se chama a Igreja do Senhor Jesus. E a obrigação da igreja é adorar a Deus, é ter comunhão com Deus, com as pessoas, desenvolver a vida espiritual, exercitar o cuidado e o amor, e o principal serviço da igreja é proclamar
o Evangelho a todos os povos, colocar todos os povos em contato com o Evangelho. E é esse mesmo Espírito que integra os que creem em Jesus nesta igreja, formando um só corpo. É um só Espírito dentro de cada indivíduo e na igreja. Então não existe duas igrejas, não existe dois Espíritos, um Espírito de Cristo e outro é o Espírito de Deus. É o mesmo e é o único Espírito Santo de Deus. Você já recebeu o Espírito Santo de Deus quando creu em Jesus Cristo? Hoje você tem essa oportunidade de ser salvo, de ser regenerado e o Espírito de Jesus Cristo habitar na sua vida e você ser assim membro de Cristo Jesus, pelo mesmo Espírito que habitou nos apóstolos e nos discípulos do passado. O Evangelho é o mesmo, é eterno, é sobre-humano, tem a cruz e tem o Espírito Santo. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te proteja e que o Espírito Santo de Deus fale com você no dia de hoje. Em o nome de Jesus. Amém.